sentado nunca mais. How long are you singing? 1 hour. 2 hours. What do you sing? Isso aqui agora. Tem uma água aqui embaixo, aqui, a mineral. Deixa eu passar aqui. Tem uma aqui embaixo também. Gravando, gritando para o caramba todo. Minha cunha não tinha. Gritando lá no tá, sabe por que ia dar uma mesinha se limpou uma caixa. Olha aqui, ó. Melhor fechar, vai, olha. Hare Krishna. Abaixou o volume todo aqui. Om Gyanadimiramrasya Gyananyana Samakaya Dá pra pôr a caixa de som aí? Chakshurmitam Jivino Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhika Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Vancha Krudavasya Kripa Sindhuvacha Paritana. Abaixa um pouco. Oh, good translate. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances to the respect of my Guru Padma. Nektarila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Samana Bhaktivedanta Siddhavana Goswami Maharaj, and Nektarila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Samana Bhaktivedanta Siddhavana Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam to the feet of Nektarila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. And all senior devotees and all mission officials represented for my respectful guests. Então, Gurudev primeiramente oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus amados Gurudevas Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotrasad, Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotrasad, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada a Stotrasad Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e os convidados aqui presentes hoje. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, porque vocês estão com fome, né? Quem está com fome? Todo mundo. Harikata! Vocês estão com fome de quê? De Harikata ou de Prachada? Harikata! Então, às vezes, Krishna ele testa a gente. Quanta paciência você tem? Bhakti is what? Utsahat, Nischad, Bharjat, Tattat Karma, Pravartana. Sangattaga Satoritte, Saravi Bhakti, Bhakti should be what? Always insist. Então, em Bhakti, você tem que ser sempre entusiasta, né? O Rupa Goswami fala nesse terceiro verso do Padeshamata, primeiramente, que em Bhakti você tem que ter muito entusiasmo. Utsahat, Nischad means certainly I will attain my perfect sankalpa. Então, Nishchaya quer dizer essa fé firme que com certeza eu vou alcançar a minha meta, a perfeição. Dharjat means you have to be patient. Então, Dharjat quer dizer que você tem que ser paciente. You have to do that kinds of activities which our previous acharya, such as Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Raghunath Das Goswami Pad, and our previous acharya,
how did they perform bhajan and sadhana? Então, Tatat Karma Pravartanat quer dizer que a gente tem que seguir todas as atividades dos nossos acharyas anteriores, como Rupa Goswami Pad, Sanat Goswami Pad, como eles praticaram bhajana e sadhana, a gente tem que seguir os passos deles. That is called Sankha Prabhukanama Gananatihi Kala Vasanam Krido Nitra Ahara Vihara Vizgatya Sattva Junatu Radha Krishna Gunasmate Modhirma Anandena Sammohito Vande Rupa Sanatano Rupa Yes, Srinivas Acharya in this Gurvas period, Sadgoswami Ashtakam, very clearly explained, our Goswamis, how did they perform bhajan sadhana in Vrindavan? Então, aqui Srinivasacharya, nesse Sadhu Goswami Astaka, ele explica claramente como os nossos 6 Goswamis praticaram bhajana e sadhana em Vrindavana. This is true, we cannot perform bhajan and sadhana as like our previous Acharya. É verdade que a gente não consegue praticar bhajana e sadhana como os nossos acharyas anteriores. Is it true or not? Não é verdade? 2 hours late, you are very hungry. Porque ele passou 2 horas e você já está morrendo de fome, não é verdade? When you get prasad. Tá todo mundo pensando, pô, quando vai vir a prachada. Or Goswamis, sometimes they took some prasad, sometimes also not. Kabhu chana or kabhu man. Então os nossos Goswamis, às vezes eles comiam prachada, às vezes não. So now first, Tattat Karma Pravartan, that means how our Goswamis, they perform bhajan sadhana in Vrindavan, how they absorb with Krishna Nam and Krishna Katha. Então Tatat Karma Pravartana quer dizer como os nossos Goswamis praticaram bhajana e sadhana em Vrindavana, como eles ficaram absortos em Krishna Nam e Krishna Nam e Krishna Katha. Sangat Tagat is very important. You have to give up the bad association, Asat Sangat Tag. Então Sangha Tyaga quer dizer que a gente tem que, isso é muito importante, que a gente tem que abandonar a má associação. 2 kinds of Asat Sangha. Bad association, you have to give up. Tem 2 tipos de má associação, que, né, 2 tipos de má associação que você tem que abandonar. First, that is called association of impartialist, of Daivadi Sangha. Então a primeira você tem que abandonar essa associação dos impersonalistas. That means those who are thinking, I am Brahma, Aham Brahmasmi, that is called Sankar. Então quer dizer, give up their association. Então quer dizer que aqueles que pensam que eu sou o Brahma, essa filosofia de Shankara, você tem que abandonar a associação desse tipo de pessoa. Second, that is called illegal, associate with the lady sexual life. That should be rejected. E também aquele tipo de pessoa que se associa de uma maneira ilegal, né, com o sexo oposto, você também tem que rejeitar esse tipo de pessoa. This is very important. Isso é muito importante. Otherwise, how possible bhakti will manifest in our life? Porque senão como é que Bhakti vai se manifestar no nosso coração? Sri Sangar Sangi or Krishna Bhakta or Chaitanya Charitamrita have to give up the bad association. Então você tem que abandonar a má associação. So saying Sangha Parishu Ussab Nishya Dharja Tattat Karma Pravartan. Sangat Tyaga. Sangat Tyaga means give up the bad association. Just I also explained 2 kinds of bad association. Então, Sangha Tyaga quer dizer que você tem que abandonar uma associação. Eu acabei de explicar que tem 2 tipos de associação que você tem que abandonar. Second, what he says? Sato Vritti. Sato Vritti means, what is Sato Vritti? Sadhu Vritti. How our acharyas, they perform their life. There are 2 kinds of their activity, external and internal. Então, Satovritte quer dizer as atividades que os nossos acharyas realizaram. Tem 2 tipos de atividades, externas e internas. External, with their sadhak body, they chanted holy names, dancing, singing, and sometimes they collect some madhukuri. Então, externamente, né, eles cantavam santos nomes, faziam bhajana e sadhana, coletavam, pediam doações. Internal, how they always absorb with the constitutional moves. E internamente eles estavam completamente absortos na sua forma constitucional Siddhadeha. In the beginning, you may not to absorb your constitutional form.
Siddhatya. Pode ser que no começo você não consiga ficar absorto na sua forma transcendental constitucional, Siddha Deha. But performing bhajan and sadhana, chanting holy names, servicing Guru and Vaishnava, Mas por realizar bhajana e sadhana, cantar os santos nomes, servir Guru e Vaishnava, then all kinds of unwanted things removed from your heart. mas tudo aquilo que é indesejável vai ser removido do seu coração. When your heart will be neat and clean, then slowly you realize your own transcendental consciousness power. Então, quando o seu coração estiver completamente limpo, aí você vai poder realizar a sua forma transcendental constitucional, Siddha Deha. As like on Goswamis and Siddha Deha Kare and Sri Krishna Shivam with their constant power, they serve to Divine Radhani. Então, assim como os nossos Goswamis, com a sua forma transcendental constitucional, eles servem a Radha e Krishna. And Spadika Bhaktivinoda Thakur sang this song also. Dekhite bhuli gopa kabe nija sula porichaya. Nayane heriva prajapura soba nita chidananda maya. Radha Kripa boli lovi baba kabe nija siddha porichaya. And in this way, performing bhajan and sadhana, then we will realize our transcendental consciousness from Siddha. Então, dessa maneira, realizando bhajana e sadhana, a gente vai poder realizar, então, qual é a nossa forma constitucional transcendental, Siddha Deha. Actually, here is saying, Radha Kripa bole lovi baba kabe nija siddha porichaya. And by that causeless mercy of Srimati Radhika. That means, when I receive the mercy of Thadini Sakti Srimati Radhika, then we realize our transcendental constitutional power. Então, aqui fala que pela misericórdia sem causa de Srimati Radhika, quer dizer que quando a gente receber essa misericórdia de Hladini Shakti Srimati Radhika, aí sim você vai poder realizar a sua forma Who constitucional. wants this mood? Quem quer esse humor? All you want. Todos vocês querem. Yeah, because best thing everybody wants. Porque aquilo que é o melhor, todo mundo Is quer. it or not? Não é But verdade? how will get this? Mas como conseguir isso? Mango is top of the Tree. Porque a manga está lá no topo da árvore, né? how will Vai. now pick up the mango? Como que você vai conseguir pegar essa manga que está lá no topo da mangueira? What's the process? Qual o processo? You have to climb up the tree. Então você tem que escalar, subir essa árvore. Then you can take the very nice, beautiful and ripened mango. Aí sim, quando você chegar lá no topo, você vai poder pegar essa manga que é muito That deliciosa, very nice, madura. beautiful and reddish mango. É uma manga muito bela, de cor avermelhada. Then what you do now? E aí o que você vai fazer agora? Then wash with the what is called clean water. Então você tem que lavar essa manga com água bem limpa, pura. Provide to Chaitanya Mahaprabhu, Divine Radha E aí Krishna. você oferece para Chaitanya Mahaprabhu, o casal divino, Radha e Krishna. Then you can taste how it's sweet. Aí sim você vai poder saborear quão doce é essa manga. In the same way, how the highest thing that the Radha Prem, Radha Rasa. Então da mesma maneira, aquilo que é mais elevado, a coisa mais elevada, Radha Prema, Radha Dasyam. Without climb on the top of the tree, you cannot get the mango. Então sem subir até o topo da mangueira, você não vai conseguir pegar a manga. You cannot get it. This is true. Não é verdade? And so Bhaktivinoda Thakur is saying, Dachena Utiya Phal Dhare Dhanaka. If you not climb on the top of the trees, if you take the fruits, it is impossible. Então Bhaktivinoda Thakur dá esse exemplo que sem subir até o topo da árvore, você não vai conseguir pegar o fruto. É impossível. Or if you not get the fruit, then you blame, oh, this fruit is not good. It is sour. Mas se That's você, not sour. mas se você não conseguir pegar, subir lá e pegar, aí você vai reclamar, essa fruta aí não é boa não, ela tá meio azeda, não tá boa não. Once one jackal, he was running under the, what is called? Grapes. Grape. Grapes, you know? Yeah. Hungry. The orchard. Plantation. Então certa vez tinha um chacal que estava ali caminhando num lugar onde tinham várias, como fala? Parreira? Videira. Videira, né? Que é árvore de uva. Then he saw the grapes.
are very ripened and sweet and hanging. Aí ele viu que as uvas estavam penduradas ali, estavam muito belas, doces, maduras. Saliva went down from Aí his mouth. ele começou a salivar. So he was jumped and take, but not possible. E aí ele ficou pulando assim para tentar pegar as uvas, mas ele não conseguiu. Maybe 1 hour, 2 hours. Então, talvez por 1 hora ou 2. Ele ficou ali pulando, tentando pegar as But uvas. not reach the Grapes. grapes. Mas ele não alcançou as uvas. Then last he gave conclusion. Oh, these grapes are not good. Grapes are sour. Aí no final ele concluiu, essas uvas aqui elas não são boas não, elas são todas azedas, nenhuma está madura. And in the same way, if you not do bhajan and sadhan, how possible to realize good siddha? Então, mas da mesma maneira, se você não praticar bhajana e sadhana, como vai ser possível realizar a sua própria forma constitucional siddhadeha? Adu, Saddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anapriti, Nista, Ruchi, Asati, Bhava, Prema. Is the process. Então, o Rupa Goswami explica que esse é o processo, Adu, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nartha, Nivriti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhava e Prema. Esse é o processo. If you not do bhajan and sadhan, if you get, oh, I want, not how possible. Se você não praticar bhajana e sadhana, só ficar pensando, eu quero, isso não vai ser possível. You want, this is your greed, this is good symptom, this is true. Então, se você quer, isso é um sintoma bom, porque você tem avidez, né? Isso é muito bom. But only greed you cannot achieve. Mas somente com esse gosto, a avidez, você não vai poder If alcançar. your real greed will come, then that time you have to practice the devotional service. Então, quando você tiver uma avidez verdadeira, aí o que vai acontecer? Você vai praticar o bhajana e sadhana. But first bhajan and sadhan, that is called the Guru Bhakti, Guru Nishta, Guru Bhakti. Mas, primeiramente, o bhajana e sadhana é como? Você tem que ter Guru Nishta, Guru Bhakti. That only receive Diksha mantra from Guru, this is not enough. Então, somente receber Diksha Mantra do Guru não é o suficiente. Many also taking, they are not chanting holy name, not chanting Diksha mantra to Guru, what is it? Porque muitas pessoas, elas recebem o Diksha Mantra, recebem os santos nomes, mas não estão cantando e falam, Gurudeva, você tem que cantar os mantras, né? So you have to take vow. Like every day I have to chant holy names. Every day I have to chant that mantra, Gopal mantra. Então a gente tem que fazer um voto. Todos os dias eu vou cantar os santos nomes, todos os dias eu vou cantar o Gayatri Mantra, Gopala Mantra. When you receive Diksha mantra from Guru, automatically your seed of prema automatically sprouted. Então quando você recebeu o Diksha Mantra do seu Guru, o que acontece? Aquela semente de prema, ela começou a brotar. But if you not give water, that seed will be what? Dry. Mas se você não aguar aquela semente, o que vai acontecer? Ela vai secar. What is the process? Every day you have to chant Gayatri mantra, Guru mantra. Então qual é o processo? Todos os dias você tem que cantar Gayatri Mantra, Guru Mantra. Then slowly also you will go up and attain your highest perfection. Então aos poucos essa semente ela vai crescer até você alcançar a sua perfeição. Guru mantra dilakane. Guru gives the mantra in your ears and come in your heart. Então o Guru ele dá o mantra, né, entra pelos seus ouvidos e vai até o seu coração. You listen Você escutou o mantra? mantra with your eyes, nose or mouth. Você escuta o mantra por onde? Pelos olhos, pelo nariz ou pela boca? Vrindavan Palika. Who is there? Here. Pelo ouvido. Not mouth, not eyes. Não é pela boca nem pelos olhos. Only yes. Because the Somente. Guru mantra dilakane. Guru gives the mantra in your ears. Somente pelos ouvidos. Então o Guru ele te dá o mantra e você escuta com seus Then ouvidos. coming in your heart, E aí do ouvido você vai para o seu coração. all your unwanted things were removed. E assim tudo aquilo que é indesejável é removido do seu coração. So Siddhnakam Sakada Krishna Purna Sravana Kirtan. Only listen, Krishna Katha Krishna Nam. Then coming in your heart, then you will be manifest. Então você sempre deve ouvir Krishna Nama, Krishna Katha, porque isso vai até o seu coração e assim vai se despertar, se So manifestar. for this regard I also explain in the Utsad Nishcha Dharya Tat Tat Karma Pravartana Sangat Tyaga Sato Vitte. Sato Vitte means sadhu vitte. Our previous acharyas, they perform bhajan and sadhana. Their bhajan sadhana in 2 ways. One is external, another is called internal. Então Sato Vritti quer dizer Sadhu Vritti. Você tem que seguir assim, a maneira que os Vaishnavas praticaram Bhajana e Sadhana. Eu expliquei que tem duas maneiras, externa e interna. Sadhaka rupena siddha rupena cha atrahi.
what is called sadhak roop and another is called siddha roop. Então uma prática é de sadhaka rupa, a outra é siddha rupa. And in your sadhak roop, you also chant Hari Name, Sankha Prabhuka Nama Dhamma TV. Então na sua sadhaka rupa você vai cantar os santos nomes e seguir assim como os Goswamis, né? And glorify pastimes of Krishna. Glorificar os passatempos de Krishna. What pastime? Quais são os Krishna passatempos? Deva Bhavantam Bande, Krishna Deva Bhavantam Bande, Mana Manasa Madhukara, Madhvaya Nija Pada, Pankaya Makarande, Mana Manasa Madhukara, Madhvaya Nija Pada, Pankaya Makarande, Krishna Deva Bhavantam Bande, Krishna Deva Bhavantam Bande, Satyam Samadhi, Nakaba Nakatya Marichi, Aya Japi Samadhi Shubhidira Pipashati, Nakaba Nakatya Marichi, Vidami Vidami Vidamata Vasuta, Vidami Vidamata Viti, Vidami Vidami Vidamata Vasuta, Vidami Vidamata Viti, Krishna Deva Bhavantam This is what Sankha Prabhu what is it? Glórias of Glories of Krishna. Então, Srila Rupa Goswami ele escreveu essa canção muito bela que fala sobre as glórias dos passatempos de Krishna. Then remember step by step all the pastimes of Krishna. Então a gente deve se lembrar de todos os passatempos de Krishna, passo a passo. Rupa Goswami Patra, nice to put this Amritam also frame. Tannama Rupacharita Di Smritunanu Smritu Kamino Rasanamano Sinijatyo Tishtan Braje Tadanuragi Jananukami Alagnay Dakilamita Upadesa Saram. Então, o Rupa Goswami explicou esse oitavo verso do Padre Shamrita de maneira muito bela. This is the essence of all is nectar of instruction. Então, essa é a essência de todo o néctar da instrução de Rupa Goswami. Tat Nama Rupati, always chant Krishna's sweet name. Então, você deve sempre cantar os doces nomes de Krishna, Madhura Nama. Samsandra, Madan Mohan, Vrindavan Chandra, Arjuna, Ramachandra, Rama Krishna Charana Samat. Ram means not Dasarathi Ram. Ram means Balaram, also Balaram. What is his name? Krishna's lotus feet and smeared with the kumkum of the gopis. For this his name is called Rama. Rama is Rama.
Então aqui esse nome Rama não é Dasharati Rama ou Balaram. Na verdade é o nome de Krishna, que os pés dele estão, na verdade, com o kunkun das gopis. Então esse Rama é Krishna. The Ram not mean Balaram. Então Rama não quer dizer Balaram. Dasharati Ram. No. Então não é esse caminho de Aishwarya Marga, Dasharati Rama ou Balaram. É um nome doce ou não é? Those who are not understanding, oh, hi, my name is Ramachandra. Aqueles que não entendem ficam pensando, por que meu nome é Ramachandra? Que chato. Why my name is Balaram? Por que meu nome é Balaram? Your name? Krishna, who always absorbed with the gopis and Krishna's feet, very nicely reddish color with the kumkum of the gopis. Então seu nome quer dizer, é um nome de Rama, quer dizer o nome de Krishna que está sempre absorto, né, no humor das gopis e que tem o pé avermelhado porque por causa do kumkum das gopis. Our Vishwanath Chakravarti Parvati is Rama Krishna Charana Sparso Pramoda. Rama Krishna Ramayati iti Rama. That means Krishna always performing sweet among his pastimes with the gopis. For this is Krishna's lotus feet, very nice, beautiful, reddish color. This reddish color is coming from the taste of the gopis. Então, na verdade, esse nome Rama é Krishna que está sempre absorto, realizando passatempos com as gopis, e o pé dele está avermelhado porque por causa desse kumkum que vem dos seios das gopis. Então você deve se lembrar de todos esses nomes doces. Sadhaka Rupena and Então Sadhaka Rupa, you chanted holy names. eu expliquei Sadhakarupa, Siddharupa, né? Em Sadhakarupa você deve cantar os santos nomes. And sometimes read books. E Then às vezes lê os livros, né? Os granthas, write né? some slokas, pastimes of Krishna. Às vezes escreveu alguns shlokas dos passatempos de And Krishna. Siddha Deha, E Siddhadeha, remember, Mane Siddha Deha Kariya Bhavan, Ratri Dine Radha Krishna, Kariya Siddha. Then, absorb our Goswami sometimes. Absorb in that conscience. And even Mari, and sweet pastimes, Ashtakal Lila. então assim como os nossos Goswamis estavam completamente absortos nessa forma constitucional e lembrando de Astakali Lila, todos os passatempos de Radha I Krishna. am saying because you have everything, just you manifest, listen Harikatha. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês já têm tudo, vocês só precisam manifestar isso por ouvir Harikatha. Because Harikatha, Harinam is your tongue. Porque Harikatha e Harinama são transcendentais. If you are thirsty, Se você tiver com sede, you want drink water. você vai querer beber água, não é? But you hold it on water. Pani, jal. Agua. Mas se você só ficar pedindo água, water, pane, não vai Because ter água. this water, this is the material. Porque essa é a palavra água material. No sense. No sense. Não sente. Sem sentido esse. Ah, sem sentido. That is called inan, jara. Então isso é algo inerte. Jara. Jara não. Água inerte, não é verdade? Jara não é inan. Entende o que é Jara? Inerte. Krishna Katha is tongue. Mas Krishna Nama, Krishna Katha são transcendentais. You chant Krishna Nam, Krishna will appear. Se você cantar Krishna Nama, Krishna vai aparecer na sua frente. And if you glorify the Krishna also himself appear in front. Mas e também se você glorificar Krishna, o próprio Krishna vai aparecer para você. So for this guy, Brajavasi was saying, Radhe Radhe japenge chale aayenge bihari. Radhe Radhe japenge chale aayenge bihari. Oh Radhe Radhe japenge chale aayenge bihari. Radhe Radhe japenge chale aayenge bihari. Brajavasi, they are not chanting Krishna.
Os Brajabasis não cantam o nome de Krishna. They're chanting Radhe Radhe. Eles estão cantando Radha e Radha. Then Radha Radhe coming. E aí Srimati Radhika vem. Then automatically Krishna also chasing their Srimati. Aí automaticamente Krishna vai atrás dela, né? If I hold your what is called Shikha, then automatically hold body comes or not. Se eu agarrar você pela cica e te puxar, o seu corpo inteiro vai vir junto, não é verdade? In the same way, if you hold the lotus feet of Srimati Radhika, then automatically Krishna chasing you. No need to hold Krishna's lotus feet. Automatically Srimati Radhika. Então, da mesma maneira, se você se agarrar aos pés de lótus de Srimati Radhika, automaticamente Krishna vai vir atrás. Você não precisa ir agarrar os pés dele, ele vai vir atrás dela. What is your we are keeping? Por isso que a gente mantém a cica. A lady holds Sikha. E as mulheres já têm uma cica com o cabelo inteiro, né? So Radha Radha, that means that if you chant Radha Nam, then Krishna automatically. Então, Radha e Radha quer dizer que se você cantar os nomes de Radha, automaticamente Krishna vai vir atrás. Radha, Radha means Anuragena. Bhavati Jasmat. That means one who chants Radha Nam. And Krishna automatically with deep attachment chasing them. Então, Radha quer dizer que aquele que canta os nomes de Radha, automaticamente Krishna, com muito apego, ele vai atrás daquela pessoa. Ra means Anuraga. Dha means to run. Então, Ra quer dizer Anuraga e Dha quer dizer seguir. That means one who chants Radha Nam, Krishna automatically chasing, running towards. Então, isso quer dizer que aquele que canta os nomes de Radha, automaticamente Krishna vai seguir aquela pessoa, vai atrás dela. Because name Radha Nam is very sweet. Radha Nam Parama. Porque esse nome é muito doce, os nomes de Radha são muito doces. Radha Nam Parama Superdam. Our Goswami is so glorification about Radha Nam and Krishna. Então os nossos Goswamis glorificaram muito os doces nomes de Radha Radha e Nam Krishna. is as like sweet nectar. Então Radha Nam, os nomes de Radha são assim como um néctar, amrita, muito doce. Krishna Nam is as like condensed milk. E o nome de Krishna é assim como leite condensado. Then you mix together. Então você mistura os dois. Milk and Condensed milk é néctar. nectar. Então você mistura esse néctar e leite condensado. Aí você vai poder beber. That means you have to chant then both names Radha Nam and Então isso quer dizer que você tem que cantar os dois nomes, Radha Nam e Krishna Nam. But Radha Nam is very powerful. Mas Radha Nam é muito poderoso. If you chant 1,000, Vishnu Nam, how much? 1000 1,000. equal to Ram. And then you chant Ram Nam Ram, 3 times. Equal. Então se você cantar 1000 vezes o nome de Vishnu e você cantar, Sahasra, 1,000 Vishnu. se você cantar Equal 1 Ram Nam. 140 1,000 chant Vishnu Nam is equal equal 1 name of Ram. Ramchandra. Então se você cantar 1000 vezes o nome de Vishnu, isso é igual a uma vez cantar o nome de Rama. And if you chant 3 times Ram Nam equal 1 E se você cantar 3 vezes o nome de Rama, isso é igual a uma vez cantar o nome de Krishna. or if you 1,000 times Nam chant Krishna Nam equal 1 Mas se você cantar 1000 vezes o nome de Krishna, isso é igual a um nome de Radha. So which Nam is best? Radha não. Então qual é o melhor? वो ब्रजवासी सिंह राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी मैं करो तो राधा राधा कभी तेरी पतियों ने मैं करो तो राधा राधा कभी तेरी राधिका ने ओ मैं करो तो राधा राधा कभी तेरी पतियों ने मैं करो तो राधा राधा आयो वृंदावन
then you will become angry. Eu não quero tomar muito tempo de vocês estão com muita fome. Se eu não parar, vocês vão ficar bravos. So now take prasad, you distribute the prasad. Então agora a prachada vai ser distribuída. And how they do this? They make it, what do you call it? Package? Package or what? Aqui é prato, prato, né? Distribui no prato. Plate. Plate. Take plate, go back. Mahaprasadi Namaramani Vaishnavi Sarvabhujanam Vishwasajayate Sarira Vilajan Jadendriya Tahika Chivipiri Sayasarve Taramadivyayati Lobhamoisudurmati Takirita Kutina Sansari Krishna Boladvayamoi Kori Bari Jivadoi Swaprasadana Nilavai Seyanamrita Bhau Radha Krishna Gunagau Premidaku Chaitanya Nitai Prema Bhave Dhakure Dayadvita Então todo mundo toma prachada e aí, né, todo mundo tem que ir pro templo, vai ter o programa às 4, Kirtana. Vrindavan Prabhu sings very nice. O nosso Vrindavana Prabhu canta de maneira muito bela. Krishna Prabhu, Ramachandra Prabhu. No? Next one. Nidai, very Nidai Prabhu. Nidai Jiri Karuna Have. Now this mercy of Nityananda, any method you cannot Braj pray. Então sem a misericórdia de Nityananda Prabhu não existe nenhum método que você possa alcançar o Braja Prema. Nityananda Prabhu ki. Nidai Prabhu ki. Nidai some name is also what get? Navadvip Prabhu ki. Então o filho do Nitai, qual é o nome do filho dele? Navadvipachandra. Navadvipachandra. Moon of Navadvip. Então a lua de Navadvipa. Sundara wants to show you something. Vai rapidinho. Vem, chama. Onde que ele vai sentar? Pode sentar aqui. Aqui, ó, vem cá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Fala Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Japamala.
Cadê? Cadê essa japamala? We don't have the Japamala yet. Fala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Haribo! Oi, rápido, rápido. Happy.